muito bem para chefe, com cunha e sei lá de quem. Muito bem para chefe, com cunha e sei lá de quem. Depois de serem servidos, pensam que já são patrões. Muito bem para chefe, com cunha e sei lá de quem. Depois de serem servidos, pensam que já são patrões. Esquecem-se diz que Angola pertence ao povo angolano. Tem muito de ter cuidado com todos estes lacaios. Tem muito de ter cuidado com todos estes lacaios que pensam que Angola é herança dos familiares. Camaradas, escutem, escutem-se com atenção. Escutem com atenção, camarada. Se alguém se sente ofendido, eu peço a minha desculpa. Se alguém se sente ofendido, agora, o que eu soube aquele maluco pela primeira vez, ele nunca teve antes contato com nada. E ajudar a fazer esta correção é a terceira, porque Mas se for à escola, encontrar uma escola com jardim verdejante, uma escola linda que ao entrar tem uma aparência verde, uma escola limpa, com casas de banho, ele vai sentir a necessidade que quando eu crescer, vou fazer da minha casa como via a escola. Mas o aluno na comunidade vai à Sentina, todos os mais velhos fazerem a necessidade das Sentinas, chega na escola, novamente na Sentina. Onde é que está o poder educativo da escola, gente? Ok, a situação é crítica. O setor da educação já não faz parte daquilo que devia ser um setor estratégico para qualquer governo, não é isso? Café Partilhado, uma visão e uma análise aos factos que dão vida à província do Kwanza Sul e ao país, na 89.3 FM, Rádio Eclésia Sonda. Café Partilhado, uma
uma forma diferente de ver os factos de 7 em 7 dias, na 89.3, a Rádio do Santo Povo de Deus. Ora viva, amigo ouvinte, está no ar mais uma edição do Café Partilhado, o momento que os nossos comentadores residentes, resilientes e trepidantes abordam em profundidade com verdade os factos que dão vida à província do Kwanza Sul. Nesta edição, já temos nossos comentadores presentes para esta profunda abordagem, a quem vamos começar a dirigir a nossa saudação. Vamos começar com a Nelsa Mateus. Bem-vinda e muito bom dia. Bom dia, Gelson. Bom dia, professor Calumbo. Bom dia, Armando Candelo. Bom dia, Blas da Silva. E este bom dia extensivo para todos os ouvintes da Rádio Eclésia, em especial as senhoras que estão sempre ligadas a nós, Gelson. Muito bem, Manuel Joaquim Calumbo, bem-vindo e muito bom dia. Bom dia, Gelson, e toda a sua rapaziada aqui, não é? A companhia dos jovens que fazem vibrar esta rádio, a nossa Neuza, a única mulher de sempre, ainda não tem oposição, gostaríamos que tivesse. Meu companheiro de parede lá, vizinho direto Candelo, nosso Brás, e todos os outros companheiros que conosco também cá estiveram, e sobretudo nosso vasto auditório e aqueles que anseiam que também este sinal lhes chegue para ouvir esses santos filhos de Deus que falam pela sua província. Muito bem, Armando José Candelo, bem-vindo e muito bom dia, um prazer tê-lo mais uma vez para o nosso Café Partilhado. Bom dia, Gelson, estendo o meu bom dia aqui os colegas do painel, sem esquecer os professores, alunos da nossa grande escola da 14 de Abril. Blas da Silva, bem-vindo e muito bom dia. Bom dia, Gelson. Bom dia especial aqui para os colegas do painel, sem esquecer a nossa redação, Gelson, para todo mundo que nos ouve. Muito bem, vamos para o ponto prévio. Aqui é dedicado o ponto prévio dos nossos comentadores. Vou começar com a Nelsa Mateus. Gelson, foi um prazer ter conhecido a jovem Tervina. Para mim, o dia hoje está ganho. Eu sempre a ouvi pela rádio, uma menina bastante inteligente. Foi um prazer, fui ganho este dia. Mas eu vim com a preocupação de bater na tecla sobre a água do Pindo, a água da Carimba. Há tempos alguém estava a desabafar comigo aqui por telefone, o jovem Isaías Daniel, a falar do preço da água lá no Pindo, uma bacia 150 kwanza. Ele até fez contas que se paga por dia, mensal, anual. Mas eu sei que houve uma obra, gastaram milhões e milhões de kwanza dos cofres dos estados para aplicar água no Pindo, e até hoje o Pindo não tem água. Eu gostaria que a administração municipal se levantasse e visse essa questão, porque até os tanques já foram... Atenção, um minuto. Sim, mas até agora o povo do Pindo continua sem água, e também ver a água da Carimba. Muito bem, Manuel Calumbo, que é dedicado ao seu ponto prévio. Bem, o meu ponto prévio é dedicado à preocupação provincial, não é? E depois rebuscar a última notícia que obtive cá na Eclésia, em como o governo da província do Kwanza Sul até amanhã, até amanhã, iria estancar a cólera na província, mas temos dados de que não é aquilo que nós já relançamos aqui, os números parece que... Até o dia 31. Pois, os números estão a fugir do controle do governo da província, e eu tenho informações de pessoas muito próximas. Na Gabela a situação é preocupante. E outro ponto é, se calhar o governo, por via da administração municipal e os serviços comunitários, reverem bem o problema das morgues, porque também temos uma denúncia não muito confirmada em como em algumas morgues já se está a pôr 2 pessoas, um mais velho, uma criança, um mais velho, uma criança. E sabemos que a dignidade da pessoa humana vai até para lá da morte, até o morto ainda merece sempre a nossa veneração, o nosso respeito. Mas já chegamos neste ponto? Bem, nós estamos a dizer dados não confirmados, então estamos a relançar isso para as entidades de direito confirmarem isto. Ok, muito bem. Armando Candelo, aqui é dedicado o seu ponto prévio. Mais uma vez, bom dia. Ok, Gelson, o meu ponto prévio, eu agradecia que me desse mais uma atenuante, mais um minuto a mais. Tá bem. É uma questão que nós estamos aqui a deparar na província. O suplantar das autoridades tradicionais, os lugares sobras, até estão a interferir na economia. Eles às vezes dificultam aquele instrumento de parecer que eles devem dar
alguns que querem investir em propriedades agrícolas, ou mesmo até dificultar aqueles que já estão em propriedades agrícolas. Alegam que aquilo é dos ancestrais, dos avós, etc, etc. E nada fazem com esses espaços. Também querem ganhar dinheiro com isso. E isso é um alerta que deve ir ao senhor governador e o governo da província no geral. Ainda assim, há bem pouco tempo nós tivemos um grande constrangimento aqui no OTE, quando alguém, depois daquele conflito que existia entre outros seres da pertença ou não pertença, um soba intitulou-se soberano ali na área do OTE, pegou no enfermeiro, recebeu a chave e fechou o posto médico. E correu com o enfermeiro, caso 2 semanas, e com aquelas populações com dificuldades para se tratarem. E não houve reações nenhuma da própria administração dos CELES, quando devia reagir na hora. Houve necessidade de intervenção, acho, do governo provincial, no sentido de repor essa legalidade, quando a administração municipal dos CELES teria resolvido isso. Quer dizer, imagina 2 semanas o posto médico fechado, as populações, aqueles idosos que não conseguem fazer grandes deslocações para seu tratamento, tiveram que se habilitar à morte, não é? Agora, quantas pessoas morreram nesse período e esse homem fica impune sem nenhuma atuação criminal? Quer dizer, Jefferson, é pedir mais uma vez a atenção dos governantes no geral, mas aqui, seu governador, que tenha mão pesada para esses indivíduos que cometem gafes dessa natureza. Não é possível. Se tem uma administração municipal na localidade e não toma nenhuma providência e deixa isso andar, então imagina como que fica aquelas populações mais vulneráveis, os velhos, as crianças, as mulheres grávidas, enfim. Ok. Braz da Silva, aqui é dedicado o seu ponto prévio, mais uma vez. Muito bom dia. Bom dia, Gelson. Com um bocado de tristeza, não é? Estou muito triste mesmo. Uma semana completamente triste. A morte desse jovem deixou-me completamente abalado, Gelson. Eu queria rebater não diria... Não, isto é ponto prévio, não é para rebater. Sim, eu queria, no meu ponto prévio de hoje, abordar novamente a questão do lixo na centralidade, Gelson. Nós estamos a deixar a centralidade cair, quando nós temos empresas que deviam tomar conta do lixo centralidade, uma vez que a Gangula deixou de ser comuna, pertencia ao Sombe e hoje é um município. Logo, deve ter um orçamento qualquer para cuidar da centralidade. Eu recebi uma mensagem no meu telefone de alguém a dizer que está a JEK, a empresa que limpa o Sombe, está a fazer limpeza na centralidade. Também apercebi-me, de facto, que houve ali uma série de contratos ou coisa parecida, simulou-se como é que se chama isso, um concurso público para se fazer para se ver qual é a empresa que fosse para a centralidade. Mas no fim de tudo, está em mesmo. Mas o concurso público, o edital foi colado aonde? Aí está, Gelson, tudo começa ali. O Jornal de Angola, pelo menos, eu sou um acompanhante do jornal, não vi nem o edital no jornal, nem não sei em que parede. Colaram também o edital da administração da Angola, onde colaram. Houve empresas que entregaram documentos, não foram tiros nem achados, nem sequer nos envelopes mexeram, e está lá a JEK, que mais aguenta com o Sombe. A JEK está lá na centralidade de limpar, segundo informações que tenho. Está lá a limpar a centralidade, e a pergunta que se põe é: ela mal aguenta com o Sombe, Gelson? Porque o Sombe, infelizmente, o casco urbano só está como está porque está a ser reabilitado. Atenção, um minuto, Braz. Um minuto. Completamente sujos. Então, é necessário que se reveja essa questão. Ou é concurso público ou é a deseducação direta, Gelson. Ok, muito bem. É aqui o ponto prévio, a reflexão particular dos nossos comentadores, residentes da Rádio Eclésia. Está no ar mais uma edição do nosso Café Partilhado. Para quem agora entrou na nossa sintonia, este é o momento onde os nossos comentadores abordam em profundidade os fatos que dão vida à província do Kwanza Sul. Bom dia para o Afonso Satumba José Catimba. Está a acompanhar o nosso café a partir da cidade de Benguela. Obrigado pela audiência, obrigado pela amizade que nos concede, a todos que nos acompanham nos vários cantos do mundo, a todos que estão ligados à nossa transmissão virtual na rede social, o Facebook. Ao domingo, o domingo está na província do Ambo, acompanhar também o nosso café partilhado. O nosso muito bom dia a todos os internautas em Benguela e no Ambo que estão a acompanhar, e todos que estão em Luanda, o Walter dos Reis, também acompanhando a nossa emissão a partir de Luanda. Agradecemos o carinho de vossa amável audiência. Para refletir
O Sumba viveu 28 de maio, 69 anos, sem tolerância de ponto. É ou não necessário a tolerância de ponto para este reencontro dos camusumbas pensarem no Sumba que querem, no Sumba que perspectivam, no Sumba que caminha para os 70 anos? Vamos começar com o Brás da Silva. Brás. Gelson, nós estamos carentes a nível da província do Conde Sul, e eu já reiterei aqui variedíssimas vezes, de pessoas intelectuais. Quando se perde o nível de intelectualidade numa determinada cidade, numa determinada região, tudo descamba, como se diz na gíria. Não há controle de nada. Nós vivemos, vamos ter que repetir aqui aquilo que o jornalista Macandumba ajudou-nos a corrigir quando nós falamos de tudo funciona a moda quimbundo. Não, é uma forma de falar. Né? É uma forma de falar, sim. É uma forma de falar. Isto é para dar um bocadinho de ênfase também naquilo que é, sem prejurar, sem nada, né? Mas, infelizmente, este meu Sumba, ele continua mesmo a caminhar a moda quimbundo. Nem administradores, nem governadores, nem diretores provinciais. Quer dizer, tu não tens um indivíduo com um nível de intelectualidade capaz de sentar, pensar e fazer uma reflexão. Eu ontem comentei aqui no Facebook e pediu-se bem em frente, já agora um abraço. Temos que sentar um bocadinho, os camuçumes que estão a sobrar da minha geração, dos anos 60, para saber o que a gente quer concretamente do Sumba. Porque, Josson, eu nasci cá, já vivi na cidade aqui na zona do Gruta. Hoje a cidade do Sumba, se vocês repararem, é uma cidade completamente envelhecida em termos de pessoas a habitarem na cidade. Já não é aquela cidade que a gente tinha, nós estamos todos praticamente na periferia. A cidade do Sumba, em termos de vivência, de famílias a viver na cidade, ela ficou velha. Se for aqui na zona do Gruta, são mães que estão ali sem marido, os filhos casaram-se, foram-se embora. Então, nós não temos juventude. A juventude está muito partidarizada, de maneira que tem medo até de fazer uma reflexão em torno daquilo que é benefício para nós. Não é normal uma cidade comemorar uma data da sua fundação ou da sua ascensão em cidade e não haver uma reflexão, não haver um feriado, não haver uma troça de ponto para a gente sentar, apesar de que também, eu, Brás da Silva, digo aqui, nos últimos tempos, a nível da minha província, que isso a nível de Angola, já não se reflete em absolutamente nada, Gelson. As datas festivas, elas passam despercebidas porque a dificuldade é tanta que não tem sítio nenhum para a gente sentar e conversar. E fica aqui uma pergunta no ar. Quem é que já foi visitar alguém, licenciado ou não, e encontrou esta pessoa sentada a ler? É difícil. É raro você ir à casa de alguém e encontrar alguém a ler, com um livro na mão a ler. É raríssimo, Gelson. Então, nós estamos a bater no fundo. Agora, à frente do prédio da DEFA, estão a cavar novamente. Que tipo de obras são essas? Asfaltou, remendou, fez tudo, pronto, agora cavou de novo. O que é que a gente quer para o Sumba, afinal de contas? Ok, Armando Candelo, aqui a sua visão. O Sumba viveu 69 anos, desde que ascendeu a categoria de cidade. Mas a questão é, nos outros municípios, pelo menos já visto no Celes, já vi no Ambuim, já vi no Mocendo, já vi na Quilenda, tolerância de ponto na Quibala também, mas o Sumba não. E tem sido uma prática frequente. Não é necessário por ser a capital? Bem, eu acho que faltou comunicação da instituição, não é? Instituição, administração. Administração, no caso. Para termos mais ou menos uma visão do que se passava em volta de não haver esta tolerância de ponto no Sumba. Faria falta esta tolerância, mas às vezes sabe que a administração municipal não é autónoma em dar tolerância. Quem tem que autorizar é o senhor governador. É o governador provincial. Às vezes essa tramitação administrativa não se fez a tempo e por isso tiveram aquela justificação que nós vimos aí nas redes sociais que não haveria tolerância de ponto neste período. Mas não se fez a tempo porque a administração não conhece a data. Se a própria administradora vem do município que no próprio dia para, o povo também vivia. Sabe que nós fizemos aqui vários juízos, né, neste quesito. É bem possível que até a própria governadora, a administradora poderia fazer esse procedimento e podia estar encalhado, por exemplo, ainda da secretaria até o gabinete do governador. Podia estar encalhado, não é? Porque às vezes... Sim, veja bem. Documento da senhora administradora? Faça-me compreender bem. Então, Maria Sumar não está a trabalhar com sabotadores. Faça-me entender bem.
na Secretaria, por exemplo, do Governo Provincial para chegar ao Gabinete do Governador. Ok. Essa tramitação, esse processo todo, aí tem problemas, né? Sabe que a ausência, por exemplo, do Governador, por um período de 24 horas, o pessoal técnico do Gabinete pode meter essa documentação toda na pasta de despacho. Às vezes não é aquele nos processos céleres, porque é preciso ter domínio disso, quando é que é sério e quando é que não é sério. Então colocamos todo ele numa gama de processos e quando chega na assinatura, chega o dia D. Pronto, essa é a nossa suposição, não é? Mas é verdade que faltaria um reencontro, pelo menos com os naturais do Sumbe, para podermos pensar Sumbe, pensar na cidade. 70 anos ou 69 anos é um bom tempo para termos mais ou menos onde queremos chegar e onde saímos, para termos essa visão. Meus senhores, é preciso que todos nós, os munícipes, as administrações municipais, a administração municipal no caso, devemos ter um reencontro, uma ideia no sentido de que pensar o Sumbe, o que queremos o Sumbe daqui pelo menos mais 10 anos, para que nós deixamos legado, sobretudo, a nossa fase dos 60. Deixamos aqui um legado para os que vão continuar com o Sumbe, tenham pelo menos uma boa trajetória. Ok. Manuel Joaquim Calumbo, a sua opinião em torno deste facto que mereceu muitas reflexões e questionamentos a nível das redes sociais. Bem, é um ato estranho, inexistente, porque Sumbe não pode ser olhado como... Mas tudo de estranho agora tem que ser mesmo no Sumbe, né? Bem, não sei se é erro humano, se é erro espiritual, nós não sabemos mais explicar e até eu vou me conter um bocado para não fazer como é que se diz, uma conjectura para lá daquilo que eu penso, porque essa cidade, não obstante ser um município igual aos outros, não é? Mas ele tem uma diferença muito extrema. Essa é Atenas do Kwanza Sul, porque é a capital, onde está o poder político. Querendo ou não, pode haver essa tramitação. Mesmo o próprio governador deve saber, logo de imediato, desde o tempo que ele assumiu o cargo, que esta cidade, no dia Y, no mês X, no quadro da agenda dele, já está lá no gabinete, tem festas. Tem festas, e as festas no Luau, sei lá onde, até os novos municípios, Condé também, se calhar um dia, dentro desse ano, vai comemorar o seu dia e vai fazer o seu feriado. Então, se as escolas nas jornadas científicas param, rompem um pouco o calendário escolar, então, como é um município capital, estamos a falar de capital, acho que há uma brincadeira aqui de mau gosto que não andou bem. Mas quem é o promotor desta brincadeira? Quem é este brincalhão? Cada governador, ou brincalhona? Cada governador, se calhar, dentro da sua staff, sacar a responsabilidade e dar aquela mão que a sociedade precisa, né? Porque imputar, sim, sacar responsabilidade, Candé, sacar responsabilidade e responsabilizar, né? Num governo sério, porque isso é uma sabotagem ou induzir a mais alta instância a erro, que também é crime, é passível de algum reparo disciplinar, porque é complicado e parece que é a primeira vez que vai se viver esta realidade, né? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Então é complicado, não sei o que é que se pretende. Então, mais do que nós estamos a fazer aqui arranjo para não percebermos mal os nossos dirigentes que podem estar a trabalhar dentro daquilo que são os marcos, é bom que eles não fujam os microfones, venham aqui se explicar para acabar de uma vez por toda com os boatos. Ok, muito bem, Nelson Mateus, a sua reflexão em torno desta realidade. O Sumbe continua a ser o município que vive o seu dia sem alguma tolerância de ponto para permitir uma reflexão profunda por parte dos munícipes. Bom, Gilson, a pergunta minha que me vem é o que se passa? O que se passa com o Sumbe? O que se passa? Porque não é a primeira vez que se vive essa realidade. O professor Calumbo, no tempo do senhor João Cabapinha, também já nos questionamos, por pelo menos 2 ou 3 anos, ou sempre nos questionamos que não se desse tolerância de ponto nesse dia. Eu não sei o que se passava, mas eu vou me ater aqui. Aliás, no tempo do senhor Cabapinha,
na altura ele disse que ele não se identificava com a nossa cultura. Pelo menos podemos entender o lado dele. Eu não sei porque ele não se identifica com a nossa cultura, mas pelo menos podemos ele como não se identifica com a nossa cultura, não, pelo menos não se identifica com a nossa cultura, por isso que ele não quer parar para refletir as nossas vivências aqui no Somba. Mas agora, o senhor Benedito... Atenção. Bom, é o hábito, né? Não fica com este hábito. Não, Gelson. Chamar... Eu hábito chamar, porque eu tive um bispo, Dom Benedito. Não, mas não esse senhor. Não. Claro que não, e também não chamaria Dom a uma pessoa normal. Ainda bem. Sim, foi só por falar. Não fala por falar, não cometa este erro. Não, Gelson, não me leve... Eu fiquei preocupado. Vamos avançar com a ideia. Não procura colocar coisas do inferno que não é preciso, Gelson. Tá bem. Bom, mas o senhor chama-se Benedito e não Dom. Não, eu sei que também Dom não é o nome dele. Ok, muito bem. Vamos avançar. Tem uma certa idoneidade, né, Gelson? Vamos avançar nessa. Avançar. Então eu sei que o senhor Benedito, se calhar também, eu fico aqui a pensar, porque era normal que o Somba parasse e pudéssemos refletir, as mulheres a refletirem, daí as crianças a refletirem, quem sabe fazer simpósios sobre os nossos hábitos e costumes. Eu até fico aqui a pensar, na minha cabeça, qual é o prato principal do Somba, como é que as mulheres, porque nós conhecemos como é que as mulheres, por exemplo, da ilha de Luanda se vestem, tem a própria vestimenta. Qual é a vestimenta das mulheres, do Somba? Eu gostaria que parássemos um dia e refletir, e esse dia seria oportuno. Mas eu fiquei a pensar... Bem, pelo menos no Somba, eu tenho um hábito, pela minha visão crítica da sociedade, quando eu vejo mulheres a passarem com panos, estão aí no óbito. E esse dia seria oportuno. Podemos ver qual é o nosso traje. Quem sabe mesmo o traje da ir ao óbito também, o traje do dia a dia. Podemos refletir nesse dia quais são os pratos da gangula, do Somba, sei lá. Agora, como tem essa nova divisão administrativa, podemos refletir só em torno do Somba, pelo menos nesse dia pararmos. E eu fiquei aqui a pensar... Não sei, porque o professor Calumbo estava a falar em responsabilizar o governador. Devia responsabilizar quem? Quando o governador veio para aqui, o tempo que está aqui, 3, 4, 5 meses, não deu para refletir sobre o Somba? Não conseguiu ver as datas principais de reflexão sobre o Somba? Não conseguiu, sim. Não tem por que responsabilizar. Eu fiquei a pensar, se calhar ele também não se identifica com a nossa cultura, não sei. Pode ser que ele também não se identifique com a nossa cultura. E não vê a importância de pararmos nesse dia e refletir o Somba. Pode ser, mas então se identifica com a nossa cultura. Se é importante refletir sobre a cidade, não paramos. Por quê? Não paramos porque agora vai responsabilizar quem? Agora, o Gelson falou também do Porto Ambuim, né? Eu penso que o Brasil, o Gelson falou um pouco do Porto Ambuim. A dona Maria Semana veio para aqui, de certa forma, vai estar relaxada. Vai estar relaxada porque Porto Ambuim não deixa passar. Vocês lembram daquela cena da empresa Angozinos? Como é que a população de Porto Ambuim levantou-se, na altura a administradora era uma dona Maria Somano em Porto Ambuim, fizeram um documento dirigido à administração de Porto Ambuim, até que a empresa Angozinos rescinde o contrato e vai uma outra empresa para asfaltar Porto Ambuim, porque a população de Porto Ambuim levantou-se. Então não Somba é para ressonar. Ela veio para aqui, vai ressonar um pouco sim, porque o povo do Somba é comparativamente ao povo de Porto Ambuim. Bem, tu está a ver que o povo do Somba é manso, tem de sair da toca. O povo do Somba é manso, o povo do Somba é manso. Aliás, eu fico assim a pensar, o nível de governantes que temos tem a ver conosco, tem a ver com a localidade. Quando a população exige mais, o governante vai trabalhar, vai respeitar, vai fazer acontecer. E quando a população é mansa, o governante vai dormir. Vai dormir e vai. E aliás, já dormiram e ressonaram. Quantos são hoje? 29, 30. E aliás, eu estava a pensar que se calhar haveriam de dar tolerância para sexta-feira. Até agora não se diz nada. Estão mesmo a dormir, Gelson. Isso porque depende muito da população também. Se ao menos nós fôssemos mais o povo do Somba não é que seja manso. É manso. O sentido que eu tenho é uma correta. Comparando as pessoas de Porto Ambuim, as da Gangula, que defenderam, que lutaram contra o Cubo. Dos Celes. O fato de ser capital, isso é uma zona... O berço da revolução está a dizer Celes, não? O Somba tem uma coisa. O Celes só ficou história. A sua identidade. Não, berço da revolução, até agora. O Somba perdeu a sua identidade. Perdeu. Eu sou Camussum nesse carro, nesse sala. Bem, Brás. A questão não é a identidade. A questão é eu aceitar aspectos culturais. Se o Somba continuasse
E você vai... Bem, Brás, vai lá para a história e diz que grande revolução os camuçumbes fizeram para defender aspectos culturais para que o ouvinte perceba. Cada cidade é uma cidade. Brás, vamos para fato, Brás, vamos para fato. Tem a sua cultura. Se nós não perdêssemos a nossa identidade, se nós continuássemos a nos bater, repara na associação dos amigos... Brás, olha aí o seu microfone, faça a sua conexão, faça a conexão. Ok, muito bem. Onde é que está a associação dos amigos na Praia do Sul? Ela não existe. E não se esqueçamos que o Sul é capital. Nós temos um defeito muito grande entre nós os camuçuns. Mas o problema é a associação ou é mesmo essa falta de espírito da revolução que já não há no Camuçu? Já não há. Mas é preciso buscar que é grande... Também nunca houve. Não, já houve. A história não registra. Já houve. O Sul também nunca teve factos... Aliás... Rafa Delgado não fala nada disso. Desde 1975, nós nunca tivemos problemas fortes, né? Problemas fortes. A cada dia que passa, cada ano que passa, o Sul vai perdendo aquele caráter das pessoas. Nós temos um defeito muito grande, falamos muito atrás da porta. Não comentamos. Podemos estar a ver alguém a errar. Mas quem fala atrás da porta, há um nome próprio para se lhe atribuir, Nelson? O que é que se pode chamar? Em espanhol chama-se penderrito. O que é que isto quer dizer? Penderro é um indivíduo que não tem coragem de dizer na frente. É cobarde. O Sul está cobardado. Ok, muito bem. Vamos avançar. Gelson, quantos programas passam por esta rádio? Programas de excelência. Já viste alguém do Parlamento ligar para aqui para a rádio? Qual Parlamento? O nosso Parlamento aqui na Pastelaria Novo Dono passa publicidade. Alguém que senta ali, naquelas cadeiras, já ligou para a rádio para dar a sua humilde opinião. Tem das pessoas que eu aqui tenho registro, Agostinho Simões já ligou variadas vezes para fazer algumas críticas e apontar algumas soluções das poucas pessoas que eu tenho algum. Então, e onde estão os outros, que são camuçuns nados? Esta é a pergunta. Houve um incidente que houve no prédio, quer dizer, no Sul... Mas é preciso... anda atrás de cargo. Mas é preciso ser camuçumbo ou ser cidadão? Cidadão primeiro. Ok, muito bem. Muito bem. O que não acontece? Quando é cedo, é melhor a população do Sul vai se levar. Não tem. Vamos se levantar e ir ao gabinete do governador, que ele não está aqui há um ano. As pessoas que se bom que isso não se repita. Mas não, eu aqui não me contenho só em falar os camuçumbos. Esta é a cidade que nos representa. Por isso eu disse, esta é Atena, aquela Atena da Grécia, porque todos nós nos revemos a esta cidade. É aqui onde está o poder político que contagia os meus seres, o teu Libolo, até lá nos confins. Nós temos que lutar por esta cidade. Gelson, eu vou convidar. Vamos arranjar uma mesa redonda. Vamos arranjar uma mesa redonda no sábado. Aqui no nosso pátio, com a produção da igreja, temos que alugar, vamos pagar. Bem, nós temos o programa Bom Dia é Sábado e podemos fazê-lo aí no Bom Dia é Sábado. Quantos indivíduos, amigos nossos, que sentam connosco para pagar uma cerveja, que se tu disseres assim, amanhã tem um borrego na minha casa em um leitão, aquilo é estômago. Mas se for para refletir no redondo e aquilo que toca o MPLA, não te vai aparecer ninguém, porque todos os camaradas andam amarrados à espera que são chamados no partido. Este é o grande problema. Vamos avançar, vamos para este tema de momento que está a fazer ecos pela sociedade. Era o tema que estava para o terceiro, mas vamos olhar mesmo, tem a ver com o anúncio que vocês fizeram dos cuidados que poderiam ser observados na demolição do prédio da DEFA. Contra todas as expectativas, alguém acabou perdendo a vida na cedência de um dos pilares, como ouvimos na narrativa de alguma gente que lá trabalha e também dos familiares que confirmaram a morte. Eu vou começar mesmo com o Brás da Silva, que disse que o pior poderá acontecer. Brás, era melhor começares a não falar. Parece que as tuas palavras não são muito boas. É aquilo que dizem na gíria popular. O mais velho, quando abre a boca, pode vir praga grande. E assim aconteceu. Se não falasse, parece que não iria acontecer. Mas a verdade é que o alerta foi feito. A chamada de atenção foi feita e aconteceu. Este jovem de 43 anos, cuidados prestados pelos familiares, acabou perdendo a vida. Eu vou recuar, não sei se é o camarada Calombo, ou Nelson Mateus, Padre Cisano, ou Armando Candelo, que uma vez disse aqui nesse estúdio que a Rádio Eclésia era uma escola. E eu já frisei aqui que eu tenho a felicidade de estar diante de 4 ou 5 professores. Aliás, aqui todo mundo é professor, na Rádio Eclésia, acho que sim, todo mundo aqui é professor. E então, já são todos os dias nós refletimos em torno daquilo que somos nós, daquilo que acontece.
Eu não vou pedir desculpas publicamente pelo facto de ter previsto que aquilo ia acontecer. Não, espera, tu fizeste um exercício bom de cidadania que as pessoas... A previsão. Porque governar é prever. E qualquer ação da nossa vida tem que passar pela previsibilidade. E eu ainda disse que recentemente foi lançada uma obra sobre definição clássica de probabilidade. No ICED do Sul, uma obra do professor Slome Bicicleta, que era bom que os governantes comprassem para poderem trabalhar. Ok. Sim. Gelson, infelizmente o inesperado aconteceu. Envolvidos apenas 7 dias. Quinta, foi quinta-feira que nós já falamos isso. Ok? 7 dias apenas o aconteceu. E nós dissemos atrás, se insistirem na coisa, vai voltar a acontecer. Aqui o único conselho que se pode dar, porque justiça não há de ser feita, eu não acredito muito. Eu não acredito, desculpe dizer isso, mas eu não acredito neste governo, não acredito em quem nos governa. Não vai haver justiça, porque o Santoro Lamba foi claro e disse assim: até o ministro das Obras Públicas que veio fazer o lançamento da obra, neste momento deve ser exonerado. E ele tem razão. Aquela equipe toda, a administradora municipal, o governador provincial, veio tudo para a rua nesse momento. Tudo para a rua. Não serve para nada, Gelson. Com toda a sinceridade. Desculpe dizer isso, sou governador, não serve para nada. Está falando aquela... Bem. Atenção, vamos aqui endireitar as coisas. Aquela obra é do Ministério da Construção. O governador apareceu como parte da obra está sendo feita na minha casa. Sim, mas não impõe. Aquela obra é do Ministério da Construção. A obra está sendo feita na minha casa. Exatamente. O ministro, sim, até o ministro deveria ser convidado a colocar o lugar à disposição. A ministra da Saúde em Portugal se demitiu por causa do parto, um parto mal feito, morou uma bebê. Então, Ministra, ela é parteira? Não. Trabalha naquele hospital? Não. O governador, se tivesse um bocadinho mais, como eu diria. Bem, o trabalho de saúde tem outro controle naquilo que é a política de gestão. Ok, Gelson, eu vou dar aqui um exemplo concreto. Lá fez o lançamento daquilo. Puseram uma mesa, bolo, champanhe, papapá, música, festa, ok? Está aqui a empresa que vai demolir, está aqui. Quais são as condições que aquela empresa tinha? Que tipo de demolição havia de ser feita? Existem 3 tipos de demolição. Que eu saiba, um edifício de 5 andares não se pode nem se deve demolir a marreta. É meramente impossível isso no mundo. E hoje, hoje, em pleno século XXI, portanto, na altura da consignação da obra, eu ontem andei com alguém na minha carrinha que trabalha na administração municipal, que é formado nesta área. Ele disse: olha, não fomos tidos nem achados. Nem sequer a senhora administradora. A administradora do SUMB, que é a xerife do SUMB, que toma conta da cidade, porque tudo o que acontece na cidade do SUMB, a administradora municipal é a primeira pessoa a ter conhecimento disso. Devia-se indagar a empresa. Mas formalmente a administração deve se pronunciar. Deve se pronunciar, querendo ou não, porque essa é a formalidade. O gabinete técnico da administração municipal do SUMB, antes do arranque da obra, bem, olha, reflitam no seguinte: sexta-feira, última, houve a paralisação do Morro dos 5 devido ao acidente. Sim. E muita gente questionou assim: como é que a cidade está parada, a estrada nacional cortada, e a administradora podia estar lá para encontrar soluções, aconselhar? Foi numa brincadeira ali de mulheres na Marginal, é uma coisa que houve lá. Sim, na Marginal, em vez de estar ali a acompanhar e a fazer contactos para se superar. E alguém disse assim: pai, depois confirmei, apurando as imagens, esteve lá na atividade das senhoras, em vez de estar lá a encontrar soluções. Mas nós temos uma governação de gabinete, de área, quem trouxe o ar condicionado. Onde está o nível de intelectualidade dessa gente? Gelson Pimentel, eu estou aqui nesses estúdios, se agora me disser assim... Mas isto é problema da intelectualidade? Nós andamos por aqui em Bônus. O intelecto se vê nessa dimensão do trabalho? Sim, o intelectual é uma pessoa... Não, falta de comprometimento. Ok, bem, termina de braço. Sim, deixa-me terminar. Gelson, o intelectual é diferente, pensa diferente. Não pensa partido, não pensa... Se eu aqui sentado neste momento, se alguém me dizer assim: Sr. Braz, o seu autocarro que faz que como teve um acidente, eu vou pedir 1 minuto, vou ter que sair para ir ver o que é que se passa. Há um acidente na tua cidade. A dona Maria Sumano e o governante municipal são os xerifes da cidade do Sul. Você vai fazer uma na minha cidade, gabinete da administração municipal que trata dessas áreas técnicas. Vão lá saber que empresa é esta, quais são as condições técnicas que tem para demolir esse prédio. No relatório vai dizer assim: doutora, dona Maria Sumano, eles vão demolir o prédio. Bem, Braz, mas este trabalho, dada a ineficácia
das autoridades provinciais ficou a cargo do governo central e houve um trabalho de levantamento, já falamos aqui, é preciso informar algumas coisas aconteceram, do Laboratório de Engenharia de Angola. E aqui a verdade é que aquele ato que aconteceu cá foi o lançamento da atividade que vai acontecer pelo país. E é na província inaugural que se testemunhou a primeira falha que vocês aqui anunciaram, a falta de condições para a demolição. Sim, concordo consigo. Vou dar um exemplo concreto. Há uma obra de esgotos e que essa obra tem que passar pelo meu quintal. Então, que façam aquilo que quiserem no meu quintal, eu não posso intervir. Não, a obra é no Kwanza Sul, é no município do Sul, na Estrada Nacional 100. A dimensão municipal, como dono da província, tem que estar lá. Agora, vou dizer assim, não vai haver ninguém neste país que se vai responsabilizar por aquilo. Não vai. Ok, vamos ouvir o Armando Candelo. Armando Candelo tem dito que governar é preciso pensar a 360 graus. A esta altura, se não se foi para a rotação máxima e aconteceu o que aconteceu, um cidadão perdeu a vida. Pensaram a quantos graus, Candelo? Acho que é a 30 graus, não é? Esse nível, a 30 graus, porque... Não é muito baixo também. É muito baixo, sim, é muito baixo porque nós temos, o país tem toda a estrutura governamental para impedir que isso pudesse acontecer. Você tem expensões de todo tipo, tem expensão de trabalho. É verdade que esta dimensão de obra é um instrumento do Ministério das Obras Públicas, mas nós temos aqui a expensão para ver a dimensão da empresa que iria intervir neste segmento. O que a empresa traz para demolir isso? E aí, quando dessem a explicação que era a demolição a manual, todos os setores, que era a inspeção de trabalho, a próprias obras públicas local e outros segmentos da administração municipal, para poder fazer um estudo do contra, dos pós, das vantagens e desvantagens nisso, para depois sugerir ao Ministério das Obras Públicas que isso não seria o caminho mais verdadeiro a atingir. E o que aconteceu está aí. Porque se tivéssemos precavido este problema, não teríamos chegado aí. Está aí. Por que não conseguimos? Será que hoje a empresa está paralisada porque estão confinadas ao óbito? Não. Até porque soubemos, deram uma mesquinha na família enlutada nessa altura, né? Se calhar um caixão, um ponto final. Aí, hoje as obras não arrancam porque as condições não seriam a seguir com o mesmo procedimento de demolir a mão. Que queria sim. Bem, mas agora, de certo, eu ontem fui para lá e disseram-me, a senhora da empresa, a senhora chinesa, disse que estava a vir o chefe de Luanda. O menino do lado de Angola, o fiscal, disse que o chefe viria, que depois ia se pronunciar para a imprensa. Ninguém, até o momento, esperei a ligação, não houve. Mas a verdade é, a pergunta que eu quero fazer para si é preciso alguém morrer para que agora criem as condições de segurança como tal? E segundo disse, houve violação das normas de segurança para trabalhos como tal. Pois dizem algumas pessoas especializadas que a partir de 2 metros do solo já é preciso se observar todas as medidas. E quem estava no 5º, no 4º andar já não são 2 simples metros. Estamos a falar de mais de 10 metros de altura, o que é que tinha de se observar? Os técnicos dizem que acima de 2 metros do solo já é preciso ter noção de todas as medidas possíveis de segurança. Sim, mas nessa altura morreu alguém, tem que passar aqui. Mas era preciso morrer alguém para... Era preciso ter essas precauções antecipadas. Que não era preciso analisar os contras e os prós, não é? Numa demolição manual, naquela dimensão, na altura em que está a se fazer a demolição. Mas ainda assim, eu proponho que haja uma investigação em volta disso, investigação criminal em volta disso, porque não se permite que se morra alguém para depois mostrar as eficiências. Hoje, sobretudo, está parada a obra. Se calhar a empresa que ganhou este concurso para demolir este edifício, podia ter técnica, mas não tem tecnologia, porque a tecnologia para isso é cara. Então preferiu vir aqui no meio urbano, fazer um recrutamento de trabalhadores que é muito mais barato, não é? Mas fica caro com a morte da pessoa. A vida não tem retorno. Agora era preciso que houvesse aqui investigação de fato, porque às vezes o contrato da própria demolição está lá, sistemas técnicos melhorados e não utilizados porque não querem pagar, porque é caro. Okay. Então que se busca aqui investigação para se aferir o que houve por volta disso.
Muito bem. Bem, mas aqui deixa, pelo menos, partilhar o custo da obra, conforme noticiou o Jornal de Angola. Esta demolição está orçada no valor de 1.082.200.336 kwanzas. Este é o custo da obra. Gerson, para se demolir esta obra com esse valor em a mão, era mais ou menos criar aqui, depois que o Ministério das Obras Públicas encontrou caminho que a solução é a demolição, dariam a responsabilidade com esse dinheiro à Administração Municipal do Sul e às Obras Públicas do Pão da Sul, a nível daqui do território, encontrar esses jovens para fazerem uma demolição. Para que buscar uma empresa estrangeira com esse dinheiro todo e morrer só? E o sistema de trabalho é desse manual arcaico, de muito tempo. Esse trabalho é do tempo da escravatura. Muito bem, vamos ouvir Manuel Joaquim Calumbo, uma obra que está neste valor na ordem de 1 bilhão, 1.082.200.336 kwanzas, a fazerem de forma arcaica, como vocês ousam dizer, de forma quase que a expressão artesanal, e que terminou nesta tragédia. Alguém perdeu a vida. É preciso que o cidadão angolano continue a morrer por displicência de empresas chinesas, como sempre, porque as empresas que vêm da Europa, pouco isto acontece, com esta displicência, e depois é que agora com este eco que se vai fazer pelo país é que vão talvez melhorar as condições de segurança. Obrigado, Gerson. Acho que eu uso aqui os microfones para endereçar a minha petição à Sua Excelência, Senhor Presidente da República, que no uso das faculdades, das competências e em respeito ao povo angolano, não é? Chame a razão o Ministro das Obras Públicas, que o terá induzido a erro, e tirarem esses dinheiros todos num país pobre para demolir com material da Idade da Pedra. Repito, a demolir com material da Idade da Pedra. Se realmente ninguém está dentro do jogo deste negócio, então, mesmo o Ministro das Obras Públicas, por si só e de forma honesta, ele é filho de Deus, deve colocar o lugar à disposição. Por que eu me dirijo nesses termos? Porque ele fez aqui um discurso pomposo. E ele disse que as medidas de segurança estavam garantidas, induziu a erro o Presidente da República, e quem sai mal nisto é o Presidente da República que lhe confiou este cargo. E ouvimos mais. Morreu um jovem que se calhar foi lá procurar o seu primeiro emprego, e ouvimos o lançamento da pedra, e com esta forma de trabalhar esperamos que vão morrer mais jovens no IS, no AMBO, onde tem prédios também para ser demolido. Presidente da República, por amor da mãe que te levou a esta terra, levar esta questão a séria em função do óbito deste jovem que morreu ao demolir um prédio com condições artesanais. E diz muito bem o Brasil, e nós queremos elucidar aqui os nossos caros ouvintes. Existem 3 técnicas para a demolição. A demolição manual é aquela que estava a se fazer, e nós vamos. A demolição manual é para estruturas de pequeno porte, e quando até se pretende preservar alguns elementos da estrutura, da estrutura. Então nós não sabemos por que aquela estrutura usou-se aquela técnica. E depois temos a demolição mecânica, que já são para estruturas complexas, que equivale mais ou menos àquele prédio. E a demolição de implosão. Então nós tivemos também que estudar a construção só esta noite para tentarmos elucidar o nosso povo. Bem, olha assim, o ministro Carlos Santos, ele disse que temos de garantir que a vida humana esteja acima de tudo. Mas que a vida humana ele se refere? Que se demita hoje até o fim da tarde, para evitar mais mortes. É a melhor maneira, mais democrática que existe. Porque, veja, e depois, nós já temos o pecado original, não é? Da tal cooperação chinesa, que não nos garante esse direito da dignidade humana, não é? Em estar a proteger a vida. Sabemos, a China, como trabalha, só vale por aquilo que tem, mas em termos de segurança, ela não tem quase nada. Então, temos aqui o prolongamento de uma escravatura, e as invasões estão ali. Eu não acho que se estivesse ali
não é que sou tão apaixonado pelo Ocidente, mas se tivesse ali empresas do Ocidente, ainda não seria nesta quinta-feira que teria que morrer alguém. Não. Juro por tudo que é sagrado. Se tivéssemos optado por um mercado ocidental, na quinta-feira passada não teria morrido. Ok, não seria logo ainda no terraço já morreu. Desculpem lá, e pelo respeito que a China tem, estudou mais que nós, mas devia trabalhar mesmo só lá e cá também, porque até não são antes que construíram o prédio. Seria bem os que construíram virem aqui destruir, porque é que sabem o segredo, é que tem o mapa do prédio. Muito bem. Mas se a obra está a 1 bilhão, mas manualmente vai se cobrar 1 bilhão. É roubo isso. Com marretas. Sabemos o escopo do projeto desta obra. Aí tem tecnologia suficiente. Mas para poder enganar, é melhor meter aqui o cidadão angolano, não é? Que fica assim. Mas nessas condições, afinal, quantas pessoas morreram na construção das pirâmides de Quéops e Gizés? Ok, os que morreram na construção das pirâmides e levaram os ombros. Eram escravos. Bem, olha, vamos ouvir a Nelsa Mateus nesta temática. Nelsa, a verdade é que aconteceram promessas e não foram cumpridas. Que é salvaguardar o bem-vida, a segurança das pessoas. Não se observou e um cidadão perdeu a vida e o ministro garantiu que a vida estará em primeiro lugar. Mas de que vida ele se referia? Exatamente. Vida humana, mas também vida humana, mas também há sempre aquela beleza no discurso. Gelson, os nossos governantes são bons em fazerem discursos bonitos. Inclusive há 1 ou 2, 3 anos houve um concurso de redação, não é? O MPLA ganhou. Eu acho que houve um concurso internacional. Eu vi no grupo aí a partilhar até uma das pessoas do MPLA que me partilhou. São bons em redação, Gelson, e nós sabemos que tem discursos bonitos, mas na prática não, nem sempre. E na maioria das vezes não, o discurso não tem nada a ver com a prática. Então um prédio desses que é para demolir, não tem sempre. Era mesmo preciso vir um ministro, colocar um palco e tal. Veio o ministro. Gelson, quando o ministro veio, nós na semana passada ainda falávamos disso, o ministro veio na altura, quando veio, não sabia as capacidades que a empresa tinha, os materiais para fazer a demolição do prédio. Assim veio o ministro a dizer que o prédio vai ser demolido, discursos bonitos, preservar bem-vida, mas no fundo sabia que a empresa que havia, eu duvido que o ministro não sabia, que fizeram um contrato, não sabia as condições. Não sabia porque eles dilataram para 3 meses. Sim, sabia. Tinha as condições no contrato, de maneira que havia de para justificar os bilhões. Exato. Depois vem para cá, Gelson, outra coisa que me preocupa também. Vem para cá, aí a gente fica calada. As obras públicas ficam caladas, a administração, todo mundo calado, o Comitê dos Direitos Humanos, todo mundo fica calado. E agora é que vão querer levantar as vozes. Por isso é que, Gelson, eu penso, e vão dizer, há pouco tempo já se falou aqui, não, é uma obra de âmbito nacional. Então nós não podemos continuar a pensar por Luanda, ou seja, Luanda a pensar por nós. Eles vêm para aqui, fazem o que quiser, não, Luanda é que pensou e vai ser assim. Não pode, as coisas não podem ser pensadas em Luanda. Nelson, está a dizer que há conivência da governação local? Sim, senhora. São coniventes nessa morte? São coniventes, sim, senhora. E o Brás disse, a obra vai ser realizada na minha casa. Portanto, o governo da província, a administração municipal, as outras públicas, provinciais ou municipais, não deveriam permitir que a empresa avançasse com o trabalho nestas condições. A Luanda que pensa, Luanda que faz. Não podemos continuar nessa. Porque agora o homem que morreu, a família que o Coisa Sul que perde um filho, a Coisa Sul que perde um quadro, o Coisa Sul que perde um ente querido, quem perdeu não foi Luanda. E agora eu queria também ouvir da boca do próprio ministro a lamentar a morte desse jovem. A mesma TPA que filmou, que o ministro viria para aqui, ou que o ministro veio, aquelas palavras do ministro, eu queria que a TPA também filmasse as condições que estavam sendo demolidas no prédio. Gostaria que a TPA agora também fizesse uma reportagem sobre a morte do moço, para que todo mundo soubesse em condições em que o prédio estava sendo demolido e que morreu já uma pessoa, que não eram condições normais. Então, Gelson, nós precisamos ser nós mesmos a pensar.
Ok, nós vamos avançar aqui. Saudações para quem está a acompanhar o nosso Café Partilhado, esta forma diferente e única de abordar os factos na sua rádio de confiança, na Rádio Eclésia. À quinta-feira, este espaço de viva promoção da democracia e da cidadania. Muitos internautas nos vão acompanhando a partir do Ambo, Benguela, Luanda e também alguns que estão fora de Angola, seguindo assim o nosso Café Partilhado. Vamos para esta reflexão. O padre Miguel Casimiro, convidado numa das preleções da Procuradoria-Geral da República, foi perentório em dizer que a corrupção em Angola está entrincheirada no sistema de governação. Vamos ouvir as palavras do padre Miguel Casimiro Antônio, que continuam vivas e profundas até os nossos dias. Rouba o que é de todos nós e promove a pobreza extrema, a indigência dos cidadãos e enriquece uns poucos. Que o problema da corrupção em Angola não se circunscreve apenas na dimensão econômica, mas, e talvez acima de tudo, na dimensão política, de exclusão, intolerância, controlo da informação, repressão dos direitos humanos, criminalização da atividade dos jornalistas e partidarização do Estado. A corrupção em Angola é estrutural e entrincheirada no sistema de governação, e enquanto o país continuar a ser governado desta forma, a verdade é que a corrupção só tem maiores possibilidades de prosperar do que ser prevenida, combatida ou mesmo reduzida, apesar de todos os esforços que têm sido empreendidos por este fenômeno da corrupção da parte do Estado angolano. Incidências morais da corrupção. A corrupção é fundamentalmente um problema moral e, como tal, um ato intrinsecamente mau. Existe um processo psicológico moral no interior da pessoa que vai desde a intenção de praticar a corrupção ao ato propriamente dito. E dizer que, às vezes, o que acontece na mente da pessoa é um autêntico conflito em termos de decisão. Quer dizer, a pessoa vem confrontada pela dimensão moral, que em parte o adverte sobre a possibilidade de não avançar no ato corrupto até ao momento de partir e chegar à ação. Então, neste sentido, temos conhecimento prévio da matéria, ou então prévia advertência do caráter ilícito do ato. Muito bem, vamos avançar. Vamos ouvir esta reflexão do padre Miguel Casimiro Antônio, vigário para a zona litoral da Diocese do Sumba. E esta mensagem: Angola tem todas as condições criadas para continuar com a corrupção e ela está entrincheirada no sistema de corrupção. E como ouvimos, pode ser que este facto de empresas não capazes conseguirem ganhar obras milionárias faz parte deste esquema de corrupção que denuncia aqui o padre Miguel Casimiro Antônio. Nelson Mateus. Está ligado, senhor? Eu estava aqui a acenar com a cabeça. Está ligado? Não é normal, ao falar mesmo da empresa, não é normal que uma empresa que venha para demolir um prédio de 5º andar, um ministro vem para anunciar a empresa que vai demolir um prédio de 5º andar, não tenha condições mecânicas para demolir. Gilson, não é normal. Se formos a ver também essas empresas chinesas, Gilson, essa associação, digamos, eu vou procurar o termo melhor na minha cabeça, com a China, com estamos a levar a perdas grandes. Foi um esquema de corrupção que trouxe empresas chinesas em Angola? E se é chinesa? E se é chinesa, Gelson? E se é chinesa? Se calhar da empresa chinesa só um logotipo ou alguém chinês que aparece por aí. Se calhar não necessariamente chinês. É uma empresa angolana com o nome de empresa chinesa? Sim. Ok. E no fundo da própria empresa vamos a ver, procurar gostar, porque vem... É por lei, né, que vem atrás, associações anônimas, sim. Mas se formos ver no fundo, no capital social, os donos são as pessoas que estão lá em Luanda, são pessoas ligadas ao Ministério das Obras Públicas, são pessoas ligadas, se calhar, a um conjunto de pessoas de vários ministérios.
Então, e depois, através da própria lei também dos produtores, não conseguimos chegar bem a fundo. Essa empresa, se calhar, nem é chinesa, mas como é que conseguiu chegar até aí? Como é que conseguiu chegar? Nós também falamos, ainda há pouco tempo falei, da empresa Amosino, que conseguiu, havia empresas com maiores capacidades de fazer aquela obra. Então também a empresa Amosino consegue, depois não faz o trabalho, aquela chamada a fazer, ou que se propôs a fazer. Tudo isso, Gelson, só acontece no lugar onde há corrupção, Gelson. E se diz assim, eu vi num jornal, penso até que foi, são palavras da irmã Emiliana Mundo, e eu concordo, que de todos os males que possam enfermar a sociedade, a corrupção é o pior deles. A corrupção é o pior deles, porque a corrupção rouba sonhos, rouba vidas inteiras, de gerações inteiras. E quando a corrupção está entrincheirada no seio dos políticos, pior ainda. Ok, muito bem, vamos ouvir Manuel Joaquim Calumbo. O padre Miguel Casimiro Antônio disse isto em uma conferência promovida pela Procuradoria-Geral da República, dizendo que a corrupção está entrincheirada no sistema de governação, rouba vida, rouba sonhos, e uma vida se foi. Se pode entender que foi a corrupção que levou esta empresa a ganhar um concurso bilionário, mesmo não tendo as aparentes condições, não sendo fiscalizada como tal. Lembra-se de que eu ontem estive no local e até o cidadão angolano, em vez de se comover com a morte de um cidadão, parecia com muita vontade de querer proteger a empresa chinesa. Chamou-me a atenção este aspecto, pedia-me para que eu não pudesse ouvir as pessoas lá, nem o sentimento dos familiares. E o jovem agora disse até ao menino, fica um bocadinho calmo, eu estou a fazer o meu trabalho e deixa-me trabalhar. Mas não, então não fala no nosso espaço. E eu fiquei admirado como é que um angolano não teve esta sensibilidade de ver um angolano que morreu fruto de alguma questão. É isto que tira a corrupção, buscando aqui a profundidade das palavras do padre Miguel Casimiro, é vigário episcopal para a zona litoral da Diocese do Sumbe, é uma autoridade, e atacar nesta profundidade. Quero saudar aqui a coragem do padre, porque enquanto padre é o continuador das políticas de Jesus, quando também falava para os fariseus, que não se separam muito dos problemas que vivemos hoje, os tais que escutam pouco e fazem o que bem lhes apetece. E ainda bem que ele deixou esta fala no órgão que tem a responsabilidade de fiscalizar todas estas embrulhadas que o país vive. Oxalá que isso não tenha caído, como diz a Bíblia, né? Que não foi uma semente que caiu espinho e que tenha encontrado um solo fértil para germinar e dar fruto. E aqui o fruto que pedimos é sacar a responsabilidade. 1 bilhão. Eu começo a ver que continuamos sempre na mesma. Isto é negócio dos grandes lá na capital, os que estão em volta do presidente da República. É inaceitável esse país dilacerado pela pobreza começar a ver orçamento do gênero, sem nenhuma máquina, sem nenhum trator ao lado e apenas picaretes comprados na loja dos malianos para partir um prédio de quantos andares aquilo? 5 andares. Cada bloco 2.000. Cada bloco com tudo que é sagrado, e disse muito bem aqui o padre Casimiro, pedimos uma iniciativa de investigação, não é? Sabemos que o ministro está com algumas imunidades e é preciso se acautelar isto e cancelar este trabalho que está. Pelo menos ele se tem já a anuência do presidente da República, tem agora 1 bilhão aqui, vai ter 5 ou 10 bilhões no AMBO, onde eu vi que tem mais prédio, no UIG outro, em Malange. Então o ministro está um ricaço do mundo para ombrear com outros ricos. Então que se ponha cobro a isso, a sociedade civil está a ouvir, os partidos políticos... Mas a sua riqueza não pode custar a vida. Mas é o que eles fazem, o caminho está aqui, o prédio da DEF é um dos caminhos onde esta direção botou as mãos para... Esse dinheiro é muito. Nós não temos, até hoje, a cidade do Sumbe carece de uma pediatria para tratar as crianças que deitam nos corredores. Em termos de prioridade, este prédio já não apresentava um perigo tão eminente que não desse possibilidade, pelo menos, né, de tentarmos priorizar uma prioridade para termos os continuadores, porque nós já estamos envelhecidos, do que demolir um prédio à mão e com 1 bilhão.
creio que a pediatria não iria custar esse dinheiro todo. 1 bilhão daria Por isso, para estender água. o Padre Casimiro está de parabéns e que os procuradores tenham escutado isto. Por favor, juntem-se a nós. Nós não somos contra isso, mas somos a favor da dignidade, que esse bem fosse genérico para todos e não promover mortes no bem-estar de 1, 2, 3 ou 4 pessoas invisíveis. Ok, bem, vamos ouvir o Armando José Candelo, esta reflexão do padre Miguel Casimiro Antônio, as consequências da corrupção que estão mesmo entrincheiradas no sistema de governação. Então nós temos uma governação que promove, que apadrinha, que salvaguarda as ações de corrupção em detrimento do bem-estar das populações, que deve ser o apanágio de qualquer Estado democrático e de direito. Bem, até porque ainda eu tenho confusão na audição da voz do Padre Casimiro. Me parece não ser ele que teve essa força. É melhor eu repetir então. Não precisa. É melhor eu repetir. Jesus, não é preciso. Não, mas deixa passar. Deixa passar. Vamos ser coerentes. Bem, vamos voltar a ouvir o Padre Casimiro. E promove a pobreza extrema, a indigência dos cidadãos e enriquece uns poucos. Que o problema da corrupção em Angola não se circunscreve apenas na dimensão econômica, mas, e talvez acima de tudo, na dimensão política, de exclusão, intolerância, controlo da informação, repressão dos direitos humanos, criminalização da atividade dos jornalistas e partidarização do Estado. A corrupção em Angola é estrutural e entrincheirada no sistema de governação, e enquanto o país continuar a ser governado desta forma, a verdade é que a corrupção só tem maiores possibilidades de prosperar do que ser prevenida, combatida ou mesmo reduzida, apesar de todos os esforços que têm sido empreendidos por este fenômeno da corrupção da parte do Estado angolano. Incidências morais da corrupção. A corrupção é fundamentalmente um problema moral e, como tal, um ato intrinsecamente mau. Existe um processo psicológico moral no interior da pessoa que vai desde a intenção de praticar a corrupção ao ato propriamente dito. E dizer que, às vezes, o que acontece na mente da pessoa é um autêntico conflito em termos de decisão. Quer dizer, a pessoa vem confrontada pela dimensão moral, que em parte o adverte sobre a possibilidade de não avançar no ato corrupto até ao momento de partir e chegar à ação. Então, neste sentido, temos conhecimento prévio da matéria, ou então prévia advertência do caráter ilícito do ato. Bem, aqui mais uma vez, as palavras do Padre Miguel Casimiro Antônio, é o pároco de Cristo Rei, administrador apostólico da paróquia de São Tiago, vigário para a zona litoral da Diocese do Sumbe. Esta palestra ele fez esta dissertação numa palestra promovida pela Procuradoria-Geral da República no Kwanza Sul, aqui no auditório Armando Fandamo Dempo. É o áudio completo tem 42 minutos, isto é parte, e nós já partilhamos nas nossas emissões e também no grupo no WhatsApp dos ouvintes da Rádio Eclésia, a palestra do Padre Casimiro na íntegra, onde ele aponta estes aspectos. Pode continuar, Candela. A profundidade desta mensagem. Quando eu dizia que tenho muitas dúvidas sobre essa voz do Padre Casimiro, nos conhecemos bem, né? Nos conhecemos bem porque convivemos quase um ano. No lado de lá estava ele como meu professor, quando eu fiz mestrado, não é? E eu no lado aqui do mestrando. Então tenho admiro muito essa coragem, essa frontalidade que ele teve junto da PGR, ter essas considerações tão fortes e muito bom para o desencadear de algumas verdades. Um ato patriótico. Mas eu também fico aqui com muitas dúvidas, porque aqui mesmo nesse estúdio passou um dos subprocuradores quando dizia que tinha em carteira da PGR 54 processos de corrupção, que até hoje, dos 54 processos, não sei quantos, já foram julgados no Kwanza Sul. Lembro isso, no procurador Cafucho, né? O Simão Cafaro. Cafaro, ok. Aqui ele disse que tinha 54 processos.
Eu não sei se os 54 processos da província já transitaram em julgamento, não é? Evaporaram. Então está aí o problema. O padre diz que a corrupção é estrutural, eu também digo que é endêmica, porque todo indivíduo que é chamado a poder de decisão parece que está na veia de que já vai com a ideia de que vai fazer mesmo corrupção, será um dos corruptos. Então eu entendo também que devíamos flexibilizar muito isto. Veja bem, Gelson, naquele pódio, naquele livro, o livro que assinam para a tomada de posse, aquele livro devia ser abençoado. Aquele livro devia ser, todo mundo que assina aquele livro, depois de estar no outro cadeirão, muda de comportamento. Está amaldiçoado o livro da posse? Aquele livro de posse que devia estar abençoado, porque tem que ser abençoado. Então deveriam ir tomar posse na igreja. Sim, é ali onde estão o mau comportamento. Em vez da posse ser no salão nobre do governo, podiam ir na igreja. Naquele pódio, sim, porque é o pódio que está a fazer aí algumas confusões. Porque não é possível. Há exemplo concreto neste particular, a obra da demolição da SDEFA. $1 bilhão, não é pouco, de Kwanza, não é pouco dinheiro, porque nós temos aqui a extensão da luz para o Atuco, a extensão da água para o Atuco, para aqui para o Pindo. Esse dinheiro serviria, porque dentro das prioridades, deviam pensar nos problemas da população, não é no edifício que até não tem perigo. Até agora, o perigo que tinha é quando estivesse albergado com gente. O peso podia trazer aqui outras consequências. Não havendo peso, estava equilibrado. E tem mais, o Sumba não tem um hospital pediátrico. O hospital, agora, os moradores do município do Sumba, para tratar crianças, devem viajar para o município da Gangula. Está aí o problema. Então devíamos ter essa prioridade de $1 bilhão, servir para essas naturezas. Agora, é que eu disse sempre, falta gente que pensa, governar é 360 graus. Não é pensar pouco. Mas estão a pensar a quantos graus, Candelo? Para essa atividade foi 30. Não é possível, você pensa. Não é 30, não é 30, não é 30. É isso, nós temos no Kwanza Sul, tantos jovens, nós queremos até tirar os jovens da pobreza, daríamos esse dinheiro a uns jovens e teriam um trabalho com sucesso. E fariam melhor, sim. Que esta empresa China Zongta. Uma empresa, $1 bilhão. É o nome da empresa, China Zongta. Por isso eu proponho aqui uma investigação séria. Sim. Investigação criminal, criminal, porque aqui no escopo desta obra, no caderno de encargo, está lá a demolição com sistema técnico, com tecnologia, não é manual. $1 bilhão não é manual. A manual seria aqui pegar esse dinheiro e entregar à administração municipal. A administração municipal arranja aí jovens na rua que precisam dessa. Mas Candelo, é o que a empresa fez, recebeu $1 bilhão e tal, se calhar já 50% mora aí. Essa hora devem estar nas Ilhas Maurícias, um pouco mais lá distante, não, né? Sim. Ok. E o prédio aqui está a ser demolido com material comprado na loja dos mauritanianos, porque não veio nenhuma técnica nem de Luanda, nem da Europa, é tudo com o material local. Então isso a população da Saca, da Quissala e da Pedra, porque precisamos dar empregabilidade e ouvimos, dar emprego não é matar os empregados. Ok, vamos ouvir o Brás da Silva em torno destas palavras do padre Miguel Casimiro Antônio. A corrupção, a governação de Angola criou condições apropriadas para que a corrupção possa mesmo prosperar, disse assim o sacerdote. Bem dito, Gelson, bem dito, porque eu lembro-me, a primeira vez que pisei nesses estúdios, quando fui convidado, num dos meus comentários, eu dizia que o meu grande receio é que daqui para frente, padres, pastores, sem querer querendo, iriam entrar para a política. E não é muito bom, nas homilias nós temos que falar de política, porque política é para os políticos, mas infelizmente, e parece-me que o Gelson ou o colega Oscar disse-me que não, mas o padre é pastor e o pastor tem que intervir quando ele vê que as suas ovelhas estão a ser mal encaminhadas, ele tem que intervir. Mas a política é para todos. É extensiva. É isto mesmo. Se ler os magos da política, tipo Jean-Jacques Rousseau e tantos... E os padres mesmo... O Papa sim, você foi? Sim.
alertou isso. Não, eu em tempos fiz menção aqui de umas palavras do Papa, quando houve aqui uma situação mais ou menos idêntica. O padre está super certo quando diz que a corrupção não é só econômica, também política. Aliás, a corrupção em Angola está institucionalizada. Ela, o Presidente da República há pouco tempo disse, pode roubar à vontade, se te apanhar o problema é teu. João Lourenço falou isso, indiretamente disse, não vamos conseguir acabar com a corrupção, agora quem lhe apanhar o problema é dele. Quem é que vai te apanhar? E mesmo que te apanhem, se o juiz é corrupto, também. Então, nós temos uma justiça também doente. Isto é uma realidade, temos uma justiça completamente doente. Mas de que forma é que o sistema de governação que tem a garantia do partido MPLA criou uma máquina de proteção da corrupção, buscando assim as palavras do padre Casimiro? Este é o chamado grande calcanhar daqueles. Mas é fácil, Gelson. Eu vou dar um exemplo concreto. Nos anos 80, para a intervenção do Estado, criou-se a produção física, o Departamento de Produção Física do Estado, que hoje é o tal de IGAI, nós somos cofundadores disso. Eu trabalhei aqui naquela altura. Já suplementei, só para teres uma ideia, a comida que fosse para a Gabela no tempo de guerra, nós temos que ir à Gabela saber se aquela comida chegou no Libolo, chegou na Gabela, mas naquela altura, com a DISA trabalhar, como é que eu... Mas a pergunta é, como é que o Samuel Brigada já roubou dinheiro? Samuel Brigada começou a roubar. Eu quando vi essa música Samuel Brigada roubou dinheiro, era em 74, o Brasil estava a fugir. Brás, na década de 80, o açúcar, lá eu vivi no Calumbre, os gases, os vossos gases, carregavam à noitinha para vender no Roque Santer. A minha falecida prima foi da ermista. Para quem nunca, alguém poderá não ter esta oportunidade. Nós estamos 86, 85 à noite, os gases lá de Brás iam no Américo, carregam açúcar e vendem no Roque Santer. Então, isto afinal é uma prática corrente. Isto está mesmo afinal, o padre Casimiro, quando diz que está enraizado, estamos a falar há mais de 40 anos que se vem a fazer a corrupção ativa. No tempo dos cartões. Desde o tempo do mono. Então aqui, o padre Casimiro diz que está enraizado, o Candela diz que é endêmico, já está tipo aquelas doenças que dependem das ações da OMS, porque isto já está mesmo no sangue. Deixa eu fazer aqui uma resenha rápida. No tempo colonial não havia isso. Nós tivemos uma independência muito mal consumida. Depois da independência, os armazéns ficaram vazios, não havia comida, não havia nada. Tivemos que fazer os contratos. Bem, Brás, historicamente, porque estamos, aí vivemos recentemente o Dia da África, as independências em África foram negociadas, não foram conquistadas. O único país que conquistou a independência porque derrotou a potência só foi a Guiné-Bissau na Batalha de Medina de Boé, 23 de setembro de 1973. Os demais negociaram, quer as potências inglesas, francesas e portuguesas, foi um pacto de cedência. Por isso é que houve o pacto do colono, das potências coloniais continuarem aqui a viverem do bom e do melhor dentro do regime que eles decidiram colocar no poder. Mas a negociação da nossa foi a mal negociar. Foi a pior. Então, já é o seguinte, nós depois em Angola ficamos sem comida depois de 75. E tu sabes que o álcool é algo que faz... Esse açúcar que ele diz que é desviado, isto não é de hoje. Que eu lembro nos comícios, o Armando lembra dizer assim, quem roubar açúcar no comércio interno, vamos escrever na testa, gatuno de açúcar. Então, no comércio interno, o Armando lembra, que foi um dos comissários que passou por aqui. Entretanto, já dizer o seguinte, esta coisa de roubar por parte do MPLA não é de hoje. É uma prática mesmo do partido MPLA? Em 1975, lembro perfeitamente que o professor tinha 11 anos de idade. Quando foi embora, foi roubar. Até hoje? Até hoje, sim. Então, padre, quando diz que está enraizada, está estruturada... Sim, Quando um presidente da República, que a sua bandeira de governação é combate à corrupção cerrada, e quando o José Eduardo Santos também já falou isso, que atenção, além da autoridade religiosa que está sob o padre, ele é professor doutor em sociologia e é dos poucos especialistas forenses. Fez parte da sua formação em Roma. Portanto, não é uma pessoa qualquer. Exatamente. E é preciso, por mão, e este padre dá de parabéns,
mas está mesmo de parabéns. Não sei se eu posso comparar com o Francisco, porque tinha aquela capacidade, porque é preciso ter capacidade, Gelson. Ainda sou um padre. É preciso ter Já imaginou se os 60 padres da diocese falaram? Fossem assim. Mas, houve quem dissesse num debate da Igreja de Luanda, parece-me que a partir de, principalmente a nossa Igreja Católica, tem que tomar uma posição de meter alguém na porta da entrada da igreja. Quando tiver então um governante bem pela corrupto, não entra. A igreja é para todos. A igreja é para todos. Isso é exclusão social. Não. Gatuno não entra. Não, mas é uma medida para combater a hipocrisia. Porque você é hipócrita. A hipocrisia. Não tem caráter. E Jesus combateu a hipocrisia. Não, mas Jesus veio para os doentes, né? Você tem que... Veio para aqueles que precisam. Mas é assim... Mas ele censurou os hipócritas. Temos que... Gelson, fica tempo. Mas é preciso acolher este governante para lhe aconselhar a mudar. Pronto, então... É preciso acolher para mudar. Tá bom, então porque o mesmo governante que a Nelsa, na quinta-feira passada, elogiou de fazer um discurso extraordinário na paróquia de São Tiago, é o mesmo que teve no prédio também. E que até agora não se pronunciou sobre uma morte. Então só para ver as controvérsias em vez da força das palavras. É o mesmo que a Nelsa Mateus elogiou há 7 dias, é o mesmo que teve na festa pomposa, e é o mesmo que até agora não disse nada, que morreu um angular. Então, resta-nos pedir aqui que 98% dos padres do Kwanza Sul tenham a atitude que o padre teve. Porque, Gelson, se não dá para pôr na placa da nossa igreja, na porta da nossa igreja, uma placa que corrupto não entra, então, no mínimo dos mínimos, os padres têm que sair, não diria do seu cantinho. Tem que começar a fazer proselitismo, ir às comunidades, falar, pregar. Sim, Gerson Pimentel, eu às vezes fico a refletir, e nos últimos tempos eu mudei muito, não sei o que se passa, mas estou muito recuado no pensamento. Gelson, há que refletir mesmo 50 anos de independência, se valeu a pena. Bem, já vamos falar sobre isso. Tem que sair com os padres, Gelson. Os músicos, ninguém canta contra o MPLA, que vai matar as pessoas, já reparaste? São poucos os músicos que fazem rap, que fazem outras músicas, canta um David Zé, canta um Urban Castro. Eles têm esta missão. Estes filhos da Cunha que vão ganhar dinheiro com o dinheiro do Estado, que é nosso dinheiro, têm que cantar contra a governação, porque também é uma maneira da cultura ajudar a derrubar este governo, porque o MPLA tem que ser derrubado. Olha, quem é o cantor que não recebe dinheiro neste que você quer? Este é um grande problema. Então, não vai cantar contra. Este é um grande problema, mas alguém tem que fazer contra. Ok, vamos aqui. Vamos avançar. Hoje, o debate de manhã foi democracia. Há mesmo democracia em Angola. Vamos refletir sobre isto. Vamos refletir. Bem, vamos avançar. Este é o nosso café partilhado à quinta-feira. Esta forma diferente e única de ver os factos no 89.3, a Rádio do Povo de Deus. Estamos no Sumba, estamos na rua Sobanhato, Sumba, estado que completou 69 anos, sobre estado de reconstrução de obras quase que intermináveis. Há mais de 15 anos que a cidade vai sofrendo obras. Nós ouvimos esta semana uma das vozes de um dos munícipes, Eduardo Figueiredo, também conhecido por Mosca, dizendo que parece que dessa vez a coisa está a tentar andar. Bem, vamos aqui olhar mesmo com os nossos comentadores na etapa final do nosso café partilhado, os 69 anos do Sumba. Nelson, para si eu pergunto, o patrimônio histórico cultural, por que é que não se preserva esses lugares que podem servir de atração para pessoas, visitantes, conhecer um bocadinho a história do Sumba? Parece que está mais abandonado do que conservado. O que é que se está a passar com os nossos governantes? O Caturi de Andrade já chamou de desleixo. É mesmo desleixo, certo desleixo. Se calhar por falta de interesse ou falta de vontade, porque uma cidade que perde o patrimônio histórico fica sem história. E não há cidade no mundo que não tem história. Então, nós precisamos debater mais sobre isso. Você tem a minha querida mãe, meu padrasto era sapateiro, mas nós saíamos a Talinha para ir passear. A pé. E havia lugares para poder andar, passear, agora a ganhar os passeios, mas ainda assim nós não temos aqueles lugares todos da Secretaria da Cultura, a antiga Câmara Municipal, que serviu muito tempo como instalações do partido do MPLA, e eu até defendi que o MPLA devia ser o primeiro por gratidão.
por gratidão. O MPLA tem muito dinheiro. Bem, mas o MPLA apoderou-se da antiga Câmara de Novo Dono para depois deixar assim mesmo. Deixou como está cada vez pior. Devia ser o primeiro por gratidão à cidade. Atenção, o seu microfone. Ok. Por muito tempo o MPLA ficou lá e a estrutura está aí abandalhada, atirada. Então, eu defendo que ele devia ser o primeiro, porque tem mesmo muito dinheiro, tem empresas, tem o dinheiro do Orçamento Geral do Estado, tem as cotas, devia tirar, por gratidão, ter algum dinheiro para reabilitar aquela casa, pelo menos aquela casa da Câmara Municipal. Nem que fizesse o museu do partido, porque o MPLA tem muita história também. Aí ia ser capundado, fazer o museu do partido, ia ser capundado com as nossas instalações, né? Mas se queria dar um aspecto melhor. Aquela casa é do MPLA. É do MPLA. Não é Câmara Municipal, não, é assim. Vamos ver os contextos históricos. Câmara Municipal em que época? Então, tudo que quando foi confiscado. Não. Cadê? Ninguém confiscou, ocuparam as residências. Eu já ouvi. Aquilo não está registrado como patrimônio. Nessa altura Isso é que saiu. Nessa altura está. Não sairia. Então, mas com essa imponente que nessa altura aquilo é patrimônio. Agora me pergunto, por que também abandonaram a Câmara do SES? Não, a Câmara do SES é o SES. Não, mas a Câmara também estava lá. Câmara, veja bem os contextos. Ok, bem, estamos a olhar para o patrimônio histórico. Bem, Calumbo, eu quero saber como é que se justifica uma capital de província, 69 anos, a caminho de 70, não ter um parque infantil. Eu pensar um bocadinho na dignidade das crianças, lugares de lazer para as famílias. É sintomático. E pronto, estamos também diante de uma governação sintomática. Então não temos como governar tudo isso e até também governar é trazer lazer. O lazer traz paz. O lazer mesmo já em si é paz. Então, essa governação é atroz, não traz paz, certo? Então, quem não traz paz não tem como te fazer um jardim quando você vai buscar aquele dia de relaxo e a cabeça anda atormentada para divulgar metade de cana, de açúcar, não é essas bolinhas de jinguba. Então, eu já disse aqui no princípio do programa. A nossa governação... Esta zunga de jinguba faz parte da política de governação? Bem, acho que é algo que o governo está a normalizar, não é? Porque está a tornar o anormal em normal. Porque hoje esses aspectos já não são estranhos. Pelo menos nós de outra geração, bem, não tínhamos conhecimento dessas coisas e tinha locais próprios. Mas hoje isso faz-se normalmente, porque é só ver. Se os cabritos passam e vão até o palácio, depois regressam ao Inconcom, então é só para ver, porque noutros tempos, que só nós conhecemos o Brás, se calhar o Candel, não havia essa confusão, porque é como dizia, eu sempre volto e se calhar bem, que fiquei com uma imagem do general Gino Carneiro, é dizer, o poder não pode andar na rua, e dos dias de lá para cá, o poder está nu. Ok? Desculpe essa expressão. O poder está nu. Mas quem despiu o poder? Quem despiu o poder? Falta mesmo essa união, saber ouvir e ter essa disponibilidade, quer dizer, sentir a responsabilidade que eu estou a governar e devo respeitar aqueles a quem eu estou a governar. Porque, veja, e deu-se aqui um exemplo muito claro. O morro interdito, eu naquele dia tinha de sair às 14, só tive que ir às madrugadas de sábado. E a governante, não é, que nos representa, está aqui na festa. Sim. Então é ver que aquele impedimento era um acontecimento tão baixo e o mais alto era o acontecimento daqui da marginal. É só para ver aqui a confusão da governação. Quando noutros países, onde a governação é uma responsabilidade, os presidentes cancelam viagens, vamos imaginar no dia que morreu este rapaz, por causa daquelas, não é, daqueles discursos. Um governante assim humano teria se dirigido aos meios de comunicação para solidarizar-se com, não é? Com a família e desculpar-se em nome do governo. Essa política de matança. A pergunta é, já alguma vez o governo falou
por causa de uma morte nesse país, para que você tenha noção, se temos um governo que assume. É aqui onde a gente se perde e depois começa, e porque aqui a gente se sente desprotegido porque o governo tem que ser como a galinha quando acolhe os seus pintinhos. Nós estamos sempre de fora, na tempestade, no frio. Me chama a atenção que quando morre um trabalhador do governo, mãe de um diretor, o governador publica uma nota e a comunicação social até tem a paciência de estar distribuindo nas redes. Para os calões. Inclusive mãe de diretor, funcionário. Mas agora, morreu um cidadão nas condições em que morreu, nem a tal direção da comunicação, nem o governo diz alguma coisa. Chama-me a atenção aqui na questão do valor da vida. Chama-se a atenção, porque o nosso governo não assume os erros de forma pública. Bom, damos graças hoje pela abertura, né? Essa abertura que temos da comunicação, porque eu não sei se a Rádio Kwanza Sul vai passar na íntegra, na dimensão que estamos a ter a liberdade de abordar este caso, senão não é ter aquelas refinações para melhorar, e senão vamos dizer que ele próprio que escapou, não estava aqui, eu sofria de água, pronto. Mas tudo isso, eu sempre volto numa situação. Enquanto não tivermos governantes com respeito pela dignidade humana e terem um espírito humano, continuaremos a ter governantes que fazem que governam, mas eles nos estão a maltratar. Ok, vamos ouvir o Armando Candelo. Uma cidade, 69 anos depois, o Sumbe já teve calçadas de mármore, já teve assentos na rua de mármore, já teve algum encanto e beleza num passado recente, há 15, 16, até há 12 anos. No tempo do Barão Serafim. Mas hoje passado o tempo... A calçada que estava daí, da área da Macom, até aqui onde nós estamos, era toda de mármore. E hoje estão a pôr enchimento de betão. Estamos a meter um betão que mesmo, eu com esse peso que tenho, se cai aquilo racha. Quer dizer, estão a colocar chão bruto na cidade. Chão bruto na cidade, hoje num tempo como a sede provincial do Kwanza Sul, com 24, esse chão bruto, serviria agora por onde? Para começar? No Quênia, né? No Quênia, sim. Para começar, é lá onde tem que começar. Porque isso evolui assim. No Condé, para começar. Mas o governo da província tem dinheiro para ir aqui com os quadros como faziam os generais Gino Carneiro. Vão para a Itália, passeiam um pouco. Para que não, passeiam um pouco mas tem que saber que quem não sabe naquelas cidades da beleza para trazer. Ok, vamos lá, cadê? Quem não sabe fazer, não pode dirigir. Não sabe fazer, não pode dirigir. Se você não sabe dirigir como? Sim. Nós temos aqui tantos arquitetos, tem até quando não importa a mesma escola de construção civil. Pelo menos que buscassem esse vídeo para ouvi-los. Pelo menos. O que vamos meter aqui? Mas queremos fazer aqui, estamos na cama, acordamos de manhã, vamos fazer isso na cidade do Sumbe. Okay. No Sumbe não é assim que tem que ser. Isso tem que começar, pelo menos, já disse, no Quênia, lá longe, no longe, o bruto, porque o Sumbe merece outro época aqui. Nós já começamos a colocação de pau, na curva das suas pau. Já tínhamos o mármore, tiramos aquilo. Ok, Braz da Silva, mesmo para terminar, vou lhe pedir alguma rapidez. Se justifica hoje o Sumbe perder o seu hospital pediátrico para o município da Gangula? Hoje o Sumbe não tem um hospital pediátrico bem no coração da província de Kwanza Sul, é a capital. José, mesmo para terminar, eu vou responder o seguinte: é normal um governante oferecer caixa de banhas e sapato em jovens? Um governo que se preze, que se pense mesmo, vai oferecer caixa para jovem engraxar sapato? Sério? Se isso é normal. Sério? O problema do Sumbe é o problema da Angola. Nós temos, sim, pessoas incertas em lugares chaves e certos. Já falamos aqui isto muitas vezes. O Candelo, ele lança sempre de forma caricata. É verdade que se tu metes um brinco de ouro no focinho de um porco, ele vai chafurdar na lixeira mesmo. E Gelson, essa coisa de nomeações em Angola tem mesmo que acabar. Tem que ser que eleição? Tem que ser, porque uma pessoa nomeada não enfrenta quem nomeou. Ok. Pode escrever isso.
Meus senhores, vamos terminar o nosso café partilhado. Muito obrigado, foi um prazer ter-vos aqui para esta profunda análise. Vamos voltar dentro de 7 dias para a avaliação de algumas ações da governação que já passam 6 meses de presença do atual governador. Vamos avaliar o que é que já fez e propor o que tem de fazer. Paz e bem, sempre em nome do interesse público, na defesa da liberdade de imprensa e de expressão, digo com toda a solenidade, este programa já ficou para a história. Estamos juntos. Obrigado. Amém. Sabe, o Nelson acabei disse que tinha aqueles documentos todos do coisa. Esse município, por acaso, fizeram o seu programa, já está avaliado. Já foi conhecido. Então, nos dão aquele